Fala, povo, terceirão, paz pra todos aí, professor Fabinho, massa. Galerinha, olha só, hoje eu não vou estar aparecendo pra vocês aí, certo? Os vídeos estavam ficando um pouquinho pesados no dia de hoje, eu já tinha gravado muitos vídeos hoje, aí deu ruim, deu lag nos dois últimos aí, da segunda série já gravei sem a imagem, deu certo, vou fazer o de vocês hoje sem imagem aí, tá certo? Depois vou dar uma limpada e deletar alguns vídeos aí. Eu acho que já tem aula pra caramba aqui nesse computador. Deve dar uma melhorada nisso aí. Só gravei, esqueci de deletar. Não é isso? Tem que apagar um pouquinho, que já tem vídeo muito, tem muito vídeo aqui. Galera, aula de EVE, certo? Mas agora eu vou estar focando um pouquinho aí, como já tinha conversado com vocês, em juros simples e juros compostos. Não se esqueçam aí, vocês que estão na tipo de aula online, certo? De comentar o vídeo, certo? Curtir o vídeo, colocar no comentário lá o seu nome, a turma da terceira série que você é, para validação aí, tá certo? Isso está sendo feito sim. Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho nessa aula sobre juros simples e juros compostos, certo? A ideia inicial básica para você ter uma ideia, certo? Que juros simples, ele é calculado no valor total e são mais comuns operações com empréstimos. Então, como assim o valor total? Se eu tenho um dinheiro lá, que a gente chama de capital investido, certo? O juro sempre vai ser cobrado, ou vai ser calculado, que não é só assim, juros de pagamento, pode ser um juro de um investimento que você vai ganhar esses juros, vai ser sempre taxado em cima dessa aplicação inicial, desse dinheiro inicial. Então, quando isso acontecer, isso é juros simples. Já juros compostos, ele vai ser calculado sempre em cima do novo valor. Como assim? Eu tenho um valor investido, R$ 100 investido, certo? Tem uma aplicação que rende 10%. Então, no segundo mês, certo? Vai para 110 reais. Depois, o 10% não vai ser aplicado em cima do valor inicial. O 10% vai ser aplicado em cima desse valor aqui, do segundo valor. Então, é juros sobre juros, juros acumulados, certo? Então, juros compostos são calculados sobre o valor total, mais os juros simples cobrados sobre ele, certo? Então, é como eu falei que é juros sobre juros. Então, aqui seria de R$ 11, seria para R$ 121, porque 10% aqui seria isso. Então, aqui o juro foi de 10, aqui o juros foi de 11. Os juros vai aumentando com o passar do tempo. Esse aqui é o conceito básico aí de juros para vocês. Em fórmulas, certo? Nós temos duas fórmulas. Os juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo. Pessoal, lembrando que aqui é tipo uma aula de pós-médio, então não vou ficar desenhando muito para vocês, é uma aula dinâmica, é uma aula rápida, certo? E tem muita coisa para comentar aqui nessa aula e não quero que seja uma aula demorada. O cuidado que você tem que ter aqui é que a taxa e o tempo, certo? Tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, a M, o tempo tem que estar no mês. Se for ao ano, o tempo tem que estar ao ano. E assim sucessivamente. Isso é o primeiro dado que você tem. E a porcentagem, que é a taxa, toma cuidado que aqui na fórmula, se for 2%, certo? Você tem que usar aqui na fórmula, na parte decimal, seria 0,02. Você utiliza na fórmula, na parte decimal, que é 2%. De onde que eu tirei esse 0,02? É 2 sobre 100, que é 0,02. Você pode usar assim também 2 sobre 100. Qualquer uma das duas maneiras são aceitas, tanto como fracionária como decimal, tá ok? Essa ideia de juros simples, ah, quando você tem os juros simples, você tem que calcular depois o montante, que é o capital mais os juros. O que é o montante? Suponha que você aplicou lá um valor, certo? Total.
de R$ 1.000. Com o passar do tempo, você teve um juros de R$ 300. Então, o montante é o que você tem no final. É o que você aplicou, mais o que você ganhou de juros. Certo? Então, montante seria o capital mais os juros. Aqui nos juros simples. Já para juros compostos, montante é capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Esse mais a taxa aqui pode ser menos a taxa também, depende aí do caso. Pode ter uma depreciação, certo? Aqui é o montante, a gente está pensando sempre que vai uma aplicação financeira. Está falando aqui que é muito comum investimento de longo prazo. Então, se é longo prazo, a gente está pensando que sempre vai ganhar. Mas, assim, pode ter uma depreciação, certo? Eu peguei um exemplo aí que a gente vai resolver, que vai falar sobre depreciação, pode ser menos aqui. Então, o valor vai diminuir com o passar do tempo. Também pode acontecer. Então, capital aqui é a grana, dinheiro em reais, certo? A taxa aqui, sim, só em número decimal, certo? Vamos lá, na hora que for corrigir os exercícios com vocês, onde for necessário, a gente faz os comentários aqui. Mas juros simples e compostos já foi visto por vocês também aí na álgebra. Então não preciso ficar me delongando bastante nesses conceitos. Além de juros, tem alguns conceitos que a gente precisa lembrar com vocês, que é de função exponencial. Quando você tem uma função exponencial, o que seria uma função exponencial? É quando você tem uma igualdade, certo? De duas potências, certo? Quando essas potências são iguais, show de bola, você corta as potências, x é igual a 2. Se eu tenho aqui 3x elevado a 81, mas professor, está diferente. Não, você tem que saber fatorar 81. 81 dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1, show de bola, 1, 2, 3, 4, dá 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Cortou, cortou. Então, x aqui seria igual a 4. Essa seria a ideia para a função exponencial. Legal, função exponencial é isso. Mas daí que eu falo para vocês que quando você compreende um pouquinho sobre função exponencial, e essa aula de função exponencial vai ser dada por mim aí futuramente, aí sim vai ser a aula mais detalhada, certo? Se eu fizer a divisão com o professor Gustavo aí, para dar tempo de ver todos os conteúdos que ele pretende, certo? Dentro da álgebra tem a revisão de função exponencial e função logaritmo. A gente está fazendo essa divisão aí. Se for necessário, a gente vai dar essa aula. Aí vai ser um pouco mais detalhado em cima de cada um. Mas de onde surgiu a ideia de logaritmo, de função logarítmica para a gente aqui na matemática, certo? É quando você tem uma igualdade, alguém já pensou aí, certo? Se as bases aqui na função exponencial, pode ser qualquer base, tá, pessoal? Só fiz com 3. Se eu tenho aqui 2 elevado a x é igual a 8. Opa, 2 elevado a x, fatório 8 é 2 elevado a 3. Cortou, cortou, x é igual a 3. E qualquer outro, 2 elevado a x é igual a 1024. Nossa, professor, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 10. Corta, corta, x é igual a 10. E tem outras ideias aí que vão ser necessárias quando a gente for trabalhar com a função exponencial direitinho, a gente fala com vocês. Mas a ideia é o seguinte, se eu tenho aqui, como eu tinha mostrado ali, 3 elevado a x igual a 2. Pá, travou. Travou total. E quando trava total assim, aí surge a ideia de logaritmo. Opa, quando você tem uma igualdade envolvendo potência, envolvendo expoente, uma igualdade, uma equação exponencial que trava, você transforma ela em logaritmo. Aqui, para destravar, certo? Daria que colocar log de 3 elevado a x é igual a log de 2. É claro que o exercício deveria dar alguns dados, entre eles o valor de log de 3 e o valor de log de 2, aí a gente conseguiria resolver esse tipo de exercício. Mas de onde que surgiu a ideia de aplicação de logaritmos? Aqui, pegou uma igualdade onde existe uma potência,
travou. Não tem como você transformar isso em potência de mesma base. Pá, o logaritmo vai te salvar. Dentro do logaritmo, como eu coloquei ali, a gente precisa de algumas ideias para vocês básicas, rápidas aqui. Certo? Quando você tem logaritmo de um número lá, de 3 elevado a 2, você tem uma potência, essa potência aqui pode descer para cá. Ficar 2 vezes o logaritmo de 3. O logaritmo de 3 a gente vai ter o valor, certo? Esse aqui é importante, deixa eu ver aqui. Tá bom. Se eu tenho aqui logaritmo de 3 sobre 10, de uma divisão, você pode transformar isso aqui em log de 3 menos log de 10, certo? Seria importante. Quando você tem uma multiplicação também, log de 5 vezes 2, certo? Dependendo do caso do exercício, ficaria log de 5 mais log de 2. Essas são as aplicações necessárias que você tem que ter, certo? São as propriedades logarítmicas que você precisa ter um conhecimento, que é importante. Outro aqui também, quando você tem um logaritmo, certo? Aqui dentro do exercício que eu vou trabalhar, e quando eu surge esse log aqui, é somente o log que não aparece a base. Quando não aparece a base aqui, subtém-se que é o logaritmo base 10, tá bom? Logaritmo base 10. É o que a gente mais trabalha dentro da matemática financeira, que vai ser aplicado hoje dentro da AVE, certo? Nós estamos estudando aí juros simples e juros compostos. Tem um exercício que precisa desse tipo de comportamento. Não são todos os exercícios de juros simples que são complexos, mas tem exercícios de juros simples que são complexos que precisam de logaritmo. É onde que faz a diferença. Complexos, mas não impossíveis, certo? Dá para captar a ideia, mas você precisa ter o conhecimento de expoente e de, como fala, de logaritmo. Pessoal, como que eu falo que você tem de ter conhecimento de expoente? Quando você tem divisão de logaritmos de mesma base, você copia a base e subtrai os expoentes. Quando você tem uma divisão de logaritmos, certo? Você copia a base, que é o log, e subtrai, certo? Os logaritmos. É o mesmo conceito. Quando você tem uma multiplicação de expoentes de mesma base, você copia a base e soma os expoentes. Olha aqui, logaritmo aqui, certo? Uma multiplicação do logaritmo. Copiei a base e somei os logaritmos, não os expoentes. Mas vem da mesma ideia, sim, certo? Função logarítmica é bem próxima da função exponencial. Então, quem conhece bastante a função exponencial vai se dar bem em função logarítmica. Pessoal, foi bem rapidinho? Sim, show! Qualquer dúvida, assiste uma aula de logaritmo aí e depois, futuramente, eu vou dar uma aula separada de função exponencial e de função logarítmica. Beleza? Show de bola! Continuando, um exemplo só para finalizar a nossa aula. Gigantesco, hein? Jorge quer vender seu carro por 40 mil reais, certo? Pedro quer comprá-lo, mas dispõe de 5 mil reais, certo? E aplica esse valor com investimento que rende juros compostos, olha só o exercício falou, uma taxa de 28% a cada 2 anos. Legal isso aqui, a cada 2 anos. A cada 2 anos gira isso aqui. Então, isso aqui é legal você ter ali, você entender o porquê disso aqui. Considere que a desvalorização, olha só, eu falei para você que eu vou tratar de desvalorização no exemplo, do carro de Jorge seja de 19%, certo? A cada 2 anos também. Ou show de bola, ficou fácil aqui. Então, um investiu o dinheiro para o dinheiro valorizar e o carro vai desvalorizando com o passar do tempo. Massa. Sobre o valor do carro, 2 anos, ok, beleza. Considere a desvalorização já ali, calcule o valor do carro no período de 2 anos imediatamente anterior, beleza? Calcule o tempo mínimo que Pedro deverá deixar o dinheiro aplicado. Então, é o tempo mínimo que o Pedro terá o dinheiro suficiente para comprar o carro de Jorge.
Então, como eu estou falando, ó, o carro vai desvalorizando e os 5 mil reais que ele aplicou vai valorizando. Vai chegar um tempo ali que, pá, vai empatar, certo? Vai ser igual, olha só, certo? Deu a dica, igualdade entre duas expressões aí que nós vamos ter que trabalhar. O exercício, olha como eu falei assim, ele tem que dar alguns valores. Ele falou que log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48. Isso aqui foi dado. O exercício forneceu isso para você e vai fornecer. Então, já deu uma dica. Caraca, apareceu logaritmo. Não foi à toa? Será que foi? Vamos executar o exercício para compreender. Já coloquei tudo que printado, pessoal, para ser um pouco mais rápido a correção. Então, aqui, eu quero calcular o montante do dinheiro aplicado. Então, o cara tinha 5 mil reais, certo? E aplicou o montante. Atenção aqui, mas Fabinho, você falou que é elevado ao T. Mas a capitalização não está sendo de ano em ano, como é normal. Está sendo de quê? De 2 em 2 anos. Por isso, então, que é o quê? T sobre 2 a ideia aqui, certo? Por causa do tipo de capitalização que está sendo feita. E o montante é para feito em quê? Em 1. Então, como a gente calcula o montante lá na fórmula, aqui é sobre T. Mas como ele a capitalização está sendo de 2 em 2 anos, eu dividi o tempo por 2, certo? Para ter a capitalização em 1 ano. Só isso, por isso que está o T sobre 2 aqui. E o montante, ou seja, o montante é o quê? O dinheiro aplicado, certo? Que ele aplicou de 5 mil reais, vai render, então por isso que é positivo. E o carro vai desvalorizar, certo? O carro que valia 40 mil reais vai ter uma depreciação, vai desvalorizar, certo? 19%. Lembrando lá, como eu falei aqui, 28% e 19% em número decimal. Isso aqui é importante para vocês, certo? E aqui é o menos porque está desvalorizando. Mas como eu falei para vocês, opa, ele deu uma ideia. Eu apliquei o dinheiro para um dia igualar o valor do carro e conseguir comprar. Isso aqui é exercício, pessoal, certo? Que vai dar um tempo um pouquinho gigantesco aqui para conseguir comprar a ideia. Só tentaram colocar a matemática dentro de um contexto aí. Então você tem que igualar. Eu quero saber, certo? Quando isso aqui vai igualar. Então, beleza, certinho? O que eu fiz aqui? Esse 5 mil que está multiplicando, passou para cá dividindo, e esse 0,81 que estava multiplicando, passou para cá dividindo. O porquê disso? Quando você tem aqui 1,28, certo? T sobre 2 e 0,81 T sobre 2, olha só, quando você tem o mesmo expoente, eu posso colocar esse expoente, certo, para fora. Então ficou aqui 1,28, certo? Dividido por 0,81, como é o mesmo expoente, ele saiu aqui para fora, ficou o T sobre 2 somente uma vez. E aqui a gente vai dividir 40 mil dividido por 5 mil, essa divisão dá 8. Então aqui ficou da seguinte maneira: 1,28 t ao quadrado, certo? 1,28 dividido por 0,81. T ao quadrado é igual a 8, foi a divisão que está aqui. De cara, o 8 aqui, no máximo que eu consigo fazer é colocar o 8 como sendo 2 ao cubo. 128, 1,28, 81, aqui de cara, a gente já viu aqui que não consegue. Se você for tentar, pode fazer algumas tentativas, você não consegue colocar tudo na base 2. Principalmente por causa do 0,81 aqui. Quem já fatorou lá, no exemplo, 81 é só o múltiplo de 3. Então, daria só para simplificar por 3. Não daria para fatorar aqui para chegar numa base 2. Então, não tem, você taca log de um lado e log do outro. Somente isso, logaritmo e logaritmo. Por quê? Como eu falei, uma igualdade de função, uma igualdade que aparece uma potência, que aparece um expoente, que eu não consigo igualar as bases. Se eu não consigo igualar as bases, tem que aparecer o logaritmo. Massa. Isso aqui, pessoal, já tinha essa parte aqui, que era o log eu copiei essa parte aqui, certo? Log de 1,28 dividido por 0,81 elevado até ao quadrado é igual a log de 8. Já estava lá, certo? Só para a gente não ficar se perdendo bastante. O que eu fiz aqui, certo? 1,28 e 0,81. Tem duas casas decimal. Coloquei aqui por 100
multipliquei por 100 para subir com as vírgulas. Ficou 128,81. Fatorei o 128. Deixei o espaço para colocar aqui 128. Dá para fatorar por 2, que dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. E 81, já tinha feito para vocês, 3 elevado a quarta. Só você fazer a mesma ideia fatorada aqui. Olha só o que apareceu. Ficou então, no lugar do 1,28, fiz a transformação, ficou 2 elevado a sétima. E no lugar do 0,81, ficou 3 elevado a quarta. Esqueci de mostrar para vocês, certo? Lá, não, mostrei. Quando tem uma potência, essa potência pode cair aqui. Então, vai ficar t ao quadrado. E aqui, eu tenho uma divisão, certo? Do logaritmo. Então, se você tem uma divisão, pode virar uma subtração. Então, esse t sobre 2 caiu pela propriedade, desceu aqui pela propriedade, certo? Aqui vai ficar, então, log de 2 elevado a sétimo, menos log de 3 elevado a quarta. Show de bola. Olha o que vai acontecer aqui, certo? Ele já fez bem rápido aqui, mas olha só. Vou colocar aqui. Aqui dentro vai ficar 7 vezes log de 2, porque esse aqui pode descer, menos 4 vezes log de 3. Certinho? Olha só. Então, aqui vai descer e aqui vai descer. Belezinha? Atenção no que está acontecendo aqui. Ficou aqui. Isso igual a 3, que aqui, olha só, esse 3 aqui desce também, certo? 3 log de 2, certo? Aqui tem o t. Quero isolar isso aqui, olha, então. Quem está multiplicando pode passar para cá dividindo, certo? Pode passar dividindo. Então vai ficar t sobre 2, certo? Estou isolando aqui, t sobre 2. Não vou isolar não, só vou multiplicar aqui. Ó. Esse 2 está aqui embaixo, posso multiplicar cruzado. Vai ficar 6 log de 2 é igual ao t, certo? 7 log de 2 menos 4 log de 3. Quem está multiplicando passa para dividindo. 7 log de 2 menos 4 log de 3 passou para dividindo para cá, certo? Cortei aqui, senão não ia caber tudo, também não ia ficar escrevendo para vocês. Show de bola! O exercício já falou esses valores para vocês. Log de 2, 0,3. 6 vezes 0,3, certo? A gente calcula. Log de 3, 0,3. Beleza? A gente pôs aqui. Olha, desculpa, 0,48, log de 3. E aqui embaixo também é log de 2. Calculei tudinho, certo? Bem devagarzinho para chegar nesses valores. Nós vamos chegar aqui, que vai dar 18 dividido por 1,8. Efetuem esses cálculos aí, você vai verificar que vai chegar nesse resultado. E aqui, depois de 10 anos, um amigo vai conseguir comprar o carro lá. Ele vai deixar o dinheiro dele aplicado durante 10 anos, o carro vai perdendo valor, vai depreciar em 10 anos. Depois de 10 anos, esses 5 mil reais que foi aplicado vai se igualar a este valor aí, beleza? Como eu falei, precisa de muita atençãozinha. Esse aqui é um exercício muito complicado, certo? Mas exercício que aplica um logaritmo, beleza? Tem um só na nossa lista, um ou dois, não me lembro, mas acredito que é só um na nossa lista que aplica essa ideia de logaritmo aí. Ela é bem mais simples aí. Se você conseguiu entender essa, com certeza você vai dar conta de executar o próximo aí. Abraço, até mais aí para vocês. Fui.